Olá, meus irmãos. Hoje nós estamos gravando a página 18 da Carta de Cristo e ele prossegue nos relatos do que lhe sucedera lá no deserto. Então ele diz: Naquele momento, quando eu estava elevado no poder criativo divino em si, eu era de fato quase que uma pessoa divina, experimentando um alto grau da natureza do Pai poder criativo dentro de mim e sentindo sua própria unidade e preocupação amorosa para com a humanidade. Estava praticamente unificado com o Pai. Por isso, mais tarde, poderia dizer com verdade que somente eu conheço e tenho visto o Pai. Naquele momento, eu desejava ensinar, curar, reconfortar, elevar, alimentar e livrar as pessoas de sua dor e miséria. Ansiava por libertá-las do seu medo e de um mítico Deus vingativo. Quando eu retornasse para contar para elas sobre a verdade, como eu enfatizaria a realidade do Pai, poder criativo, o amor perfeito que supre cada necessidade. O que elas tinham a fazer era pedir, buscar e chamar, e todas as suas necessidades, de qualquer tipo, seriam atendidas. Com alegria, eu contaria a boa nova de que a redenção do sofrimento está ao seu alcance, bastando apenas darem os passos necessários para purificar a mente e o coração dos impulsos gêmeos do ser manifestado. Isto devia ser simples, pensei. A pessoa necessitava apenas ter compreensão e autocontrole. Eu desci até seus níveis de vibração agora, para remetê-los ao meu estado de espírito durante o período em que estive no deserto. Ajudará imensamente sua própria compreensão se você tentar entrar no meu estado de consciência daquele momento. Tantas coisas ficarão claras para você, como os meus trabalhos de cura e meu caminhar sobre as águas. Elas parecerão uma consequência natural da minha vida nova de compreensão do Pai, poder criativo. E se você ler os evangelhos de Mateus e Marcos, seus registros terão um novo significado para você. Voltando às horas finais da minha iluminação, lá estava eu no deserto, possuindo a clara compreensão de que o próprio homem cria, abre parênteses, sem nenhuma culpa, fecha parênteses, obstáculos que impedem a sintonia com o Pai Poder Criativo. Eu tinha pressa de voltar a ensinar e curar, reconfortar e enxugar as lágrimas daqueles quem eu tanto sentia piedade. Eu ainda relutava em deixar este lugar sagrado, onde eu tinha sido tão iluminado e transformado em espírito. Por outro lado, que futuro maravilhoso me aguardava! Passaria por todas as cidades, vilas e aldeias e contaria a todos os que eu encontrasse a boa nova. O reino dos céus, aquele lugar onde toda a doença desaparece e cada necessidade é satisfeita, estava dentro deles. Porque eu sabia que o Pai e eu éramos um. Agora que minha mente havia sido purificada dos velhos pensamentos e ideias, iria direto curar suas doenças e enfermidades. Eu lhes ensinaria como aliviar sua pobreza. Quando a consciência do Pai começou a diminuir em mim, e eu gradualmente comecei a voltar à consciência humana, dei-me conta da tremenda fome que estava sentindo e também do retorno do meu pensamento e condicionamento humanos. Minhas reações às 6 semanas de experiências começaram a mudar. Meu habitual conhecimento humano a respeito de mim mesmo e dos meus desejos tomou conta do meu pensamento. Pois bem,
A coisa mais surpreendente e completamente inesperada tinha me acontecido. Exultei. Foi-me dado conhecimento muito além do que qualquer outro homem já recebera. Eu estava eufórico com a constatação de que, finalmente, as minhas dúvidas e rebeldias contra o Deus vingativos dos judeus ortodoxos tradicionais eram justificadas. Eu estava então certo, afinal. Quem algum dia teria suspeitado de que a mente humana poderia ser tão altamente criativa que um pensamento ou desejo fortemente mantido poderia manifestar-se no reino visível? Percebi que Moisés teria sabido algo disso, porque ele havia feito algumas coisas estranhas quando os israelitas passaram grande necessidade. Ele se tornou um líder e mudou o destino dos israelitas que tinham sido escravizados no Egito. E eu poderia retornar agora e libertar o meu povo do rígido controle de seus mestres. Minha fome tornou-se dolorosa. Ocorreu-me que poderia transformar pedras em pão e satisfazer minha necessidade de comida, pois me lembrava que o Pai Poder Criativo trabalhava por meio da minha mente e, portanto, tudo no universo estaria sujeito ao meu comando. Aqui eu vou parar, porque eu quero relembrar a vocês que aqui é que trata daquela passagem que, entre aspas, o diabo teria dito a ele: se tu és filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. E aí ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, o que é verdade, amor, é justiça, é bondade, tudo isso. Agora veja, a Bíblia nos apresenta isso aqui como um diálogo entre dois seres com vida própria. E, no entanto, é ele mesmo falando com o ego, porque quando ele sentiu fome, ele lembrou que o pensamento dele poderia imprimir na matéria as mudanças necessárias que o desejo permitisse ou ordenasse. Mas antes dele fazê-lo, ele lembrou também que isso seria um benefício em causa própria, e isso seria do ego. E que o correto seria pedir ao Pai que enviasse alguém que pudesse dá-lo comida, isso ele desce falando. E não ele pegar uma pedra, transformar em pão para benefício próprio. Então era uma briga dele com o ego que voltou, porque se você reparou aqui em cima, ele falou: quando a minha consciência divina começou a se desfazer e veio retornando à consciência do homem, eu senti algumas coisas que enquanto ele estava lá ele nem sentia, inclusive fome. Então era uma briga do ego que começava a despontar de novo à medida que ele foi deixando de ser aquele Deus, porque ele fala aqui, a consciência suprema e ele agora ele podia vir e curar todos os sofredores, ensiná-los a encontrar a comida de uma maneira menos dolorosa. Lembrou que Moisés fez algumas coisas interessantes no deserto e ele disse que Moisés teria que ter descoberto algumas coisas. Hoje a gente sabe que Moisés usava a lei da natureza, que está oculta para a maioria absoluta dos mortais, para fazer coisas que, no fundo, não passa de ilusão ou magia negra. Está nesses livros aí de seres que conviveram com Moisés. E, de fato, muitas coisas ali a Bíblia não relata, mas a gente tem as bases hoje com esses livros do Conde Rochester que estamos lendo. E aqui Jesus, então, começa a dar uma descrição de como ele teria se identificado tanto com o Pai, ao ponto dele poder dizer: só eu conheço o Pai. E se eu posso fazer todas essas coisas, todas as pessoas podem, mas tem que passar primeiro por esse processo de libertação do eu, libertação desse ego, se retirar desse ego, ficar de fora dele, porque ele é quem chumba-nos a matéria, que está dentro desses dois impulsos gêmeos
que é o de ligação e rejeição. Que por controle absoluto desse ego, muitas vezes nós ligamos ao que é para desligar e desligamos do que é para ligar. Por estar um caminho estreito, muito escarposo, difícil de caminhar, renúncia, 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 e o caminho largo, que oferece todas as possibilidades, com estrada forrada de flores para você andar, mas tudo flores que murcham, tudo coisas passageiras, que amanhã ou depois, saindo do campo material da tridimensionalidade, você vê a besteira que tu fez, porque foi tudo engano. O que oferecia a verdade real para a vida pós-morte seria do caminho estreito, que é difícil de caminhar por causa das renúncias, mas enfim é o que te fortalece espiritualmente para prosseguir do outro lado da matéria. E via de regra, o nosso esquecimento nos diz que o bom é usufruir daquilo que tem agora. E aí nós vamos igual a lagarta, come dia e noite, dia e noite. Quando pensa que não, tem que rastejar porque não aguenta nem andar. Isso são as facilidades que o mundo oferece. Então é isso, gente. Tá entregue para vocês mais uma página, né, da primeira carta de Cristo. Esse foi o áudio 18, ou a página 18, que já entramos lá para a página 19. Deus conosco, e assim está dito.